viu? Perfeito. Então, eu nasci num lar cristão, diferente, né, do testemunho de ontem. Eu nasci num lar cristão, onde meu pai, na época, quando eu nasci, ele era um grande empresário. Eu vou relatar rapidamente um pouco a história. Se eu esquecer de alguma coisa que o pastor Geu conhece um pouco mais meu testemunho, você pode estar intervindo, tá, pastor, se necessário em algum momento. Ok, obrigado. Mas, tá, eu nasci, qualquer momento você pode interromper, mas eu nasci num lar cristão. Meu pai, empresário, naquele momento, quando eu nasci, meu pai tinha 80 lojas no ramo de calçados. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho o Landerson e a Luciane, e eu era o mais novo dos 3, o caçula, né, como diz, e envolvendo nos aprendizados, minha mãe sempre me ensinando os caminhos do Senhor, e aos 9 anos de idade, eu fui batizado pelo pastor Alejandro Bulhon, e frequentava a igreja. A minha mãe me levava sábado, domingo, quarta-feira, todos os dias ainda, na época, né, presenciais, todos os dias que existiam de culto, eu estava lá presente, junto com minha mãe. E dentro disso, o tempo foi passando, meu pai foi crescendo, se desenvolvendo mais como empresário, um homem de Deus. E aos 11 anos, uma coisa interessante, 12 anos, aconteceu uma coisa interessante, só uma curiosidade dentro do testemunho, que eu comecei a ter um exercício do trabalho muito cedo. E aí, com 12 anos de idade, minha mãe estava me levando num lugar para comprar algumas coisas de decoração e tudo, e eu conheci Dona Terezinha. Eu, com 12 anos, eu vi meu pai, tinha acabado, na época, a gente está falando de 1992, tinha acabado de lançar celular no Brasil. Eu vi meu pai com celular, eu fiquei impressionado, falei, pai, me dá um celular. Criança perde tudo, né, que vê, né, você viu? E aí ele falou, não, meu filho, é muito caro, né, o aparelho custou US$ 1.200. Eu fiquei com aquela impressão, falei, não dá. Cheguei lá na casa de Dona Terezinha, quando vejo uma cama cheia de celular. Eu falei, mas como é que é essa Dona Terezinha? Eu falei, Dona Terezinha, como é que você tem tanto celular aqui? Tinha mais de 30 celulares em cima da cama. Ela falou, meu filho, isso aqui é US$ 200. Eu falei, US$ 200? Meu pai disse que era 1.200. E eu fiquei com aquilo na mente, né? Cheguei na casa de meu pai novamente, encontrava pouco ele. Eu via meu pai nas sextas-feiras, no pôr do sol, um pouco mais cedo, de tardezinha, ele vinha mais cedo, a gente ficava, era o dia que eu encontrava ele, era o sábado. Porque durante a semana, quando eu acordava, ele já tinha saído para trabalhar, e quando eu dormia antes dele chegar. Ele chegava, eu já estava dormindo, quando ele saiu, eu ainda estava dormindo. Então, eu não via muito dele, não. Mas, ali naquele momento, eu pedi novamente, pai, me dê um celular. Ele falou, meu filho, não já te disse que é caro? Eu falei, não, é US$ 200. Ele falou, se for US$ 200, eu lhe dou. Aí, me deu um celular. Através disso, eu ia para a escola e ninguém tinha, na época, nem diretor de escola, nada, tinha celular. O pessoal falou, me perguntou, como é que você tem celular? E eu falava, Dona Terezinha, até que um dia eu recebo a ligação de Dona Terezinha e diz, Luizinho, você está aqui mandando um bocado de gente me procurar, você é a pessoa que mais me indica gente para comprar celular, por que você não agrega valor nisso e você ganha alguma coisa em cima? Eu falei, tá bom. Aí, quando me perguntava agora, em vez de 200, eu falava US$ 400. E aí, em resumo, com 13 anos de idade, eu cheguei a vender 70 celulares no mês, ganhar US$ 14.000 por mês com 13 anos. Meu pai era um empresário muito bem sucedido, eu fui preparado, desde todas as férias eu trabalhava na empresa para poder aprender, meu pai me ensinava as noções, cada férias eu passava das coisas mais simples, etiquetando um sapato, era uma rede de calçados, tinha loja, confecção, e ele foi me ensinando. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu, aparentemente, estava com a vida tranquila, frequentando igreja, tudo certo, financeiramente, aprendizado, e aos 16 para 17 anos, minha família passou por um processo difícil, meu pai, minha família, financeiro, meu pai perdeu tudo, da gente chegar, meu pai e minha mãe no mercado, e ter que devolver alguns itens na prateleira, porque eu não tinha dinheiro para fazer a compra da semana.
dentro dessa experiência, algo maravilhoso começou a acontecer. Naquele momento eu não estava entendendo, mas eu percebi que, nesse momento, meu irmão tinha tomado uma decisão de fazer teologia e ser pastor. Minha irmã tinha acabado de gravar um CD com Williams Costa Júnior para louvar o Senhor. Meu pai, eu acordava, às vezes, de madrugada, às vezes chegava muito tarde, eu comecei a querer trabalhar muito, com 17 anos, para tentar ajudar a minha família, comecei a trabalhar agora por necessidade, e eu encontrava sempre meu pai de joelhos em oração. Então, a questão da oração, eu via meu pai, nesse momento que a gente passou por essa situação difícil, eu me afastei, eu diria, da religião, porque eu ainda não tinha percebido que eu, na realidade, não tinha intimidade com Jesus. Às vezes você tem intimidade com coisas do dia a dia, religiosos, você assiste culto, você participa até de mensagens, mas você não tem intimidade com Jesus. E o que faz toda a diferença é exatamente a intimidade com Jesus e o Espírito Santo, através dessa intimidade, que é derramada àqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo te ouvirei. Então, eu encontrava meu pai de joelhos em oração, minha mãe de manhã sempre lendo a palavra de Deus, meus irmãos se consagrando, e eu fui me afastando dos caminhos da igreja, da comunhão. Eu tinha a comunhão, mas aquela comunhão tradicional, de você ler ali um tempo a Bíblia, fazer aquela coisa que realmente, como o pastor falou, não faz a diferença no nosso coração. O que faz a diferença é a intimidade. E essa, só quando a gente estreita esse relacionamento. Para estreitar relacionamento, a gente precisa falar e ouvir, a gente precisa conversar com Jesus como amigo. E eu ainda não desconhecia isso. E se passou 5 anos eu buscando as coisas materiais ainda. Eu, na realidade, só vim perceber isso depois, mas eu era muito apegado às coisas materiais. Quando as coisas saíram, eu percebi que realmente, para mim, a minha vida estava muito focada nas coisas. E eu fui buscar esse resultado. E dentro desses 5 anos buscando, eu olhava, já entendi o plano de Deus. O plano de Deus é um plano matemático. Vai salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu vou para o inferno. Então, eu pensava muito nessa questão de que, de fato, eu não tinha condição de ter salvação, até porque meus desejos estavam me levando para longe das coisas de Deus. Apesar de ter, nesse momento, encontrado amizades, alguns amigos que usavam drogas, pessoas que não tinham muito, que não eram cristãs, e passei a me afastar das coisas, né, da rotina espiritual que eu tinha aprendido na minha casa. Eu percebi que eu estava só me afundando, mas algo tremendo aconteceu. E esse é o que eu quero realmente trazer como um foco principal dessa mensagem. Além do primeiro assunto que eu falei, que é o mais importante, e junto com esse que é o que faz toda a diferença. Eu estava no dia 1º de janeiro de 2002, eu tinha 22 anos no momento, eu tenho hoje 40 anos de idade, e quando eu estava lá em Acuípe, nesse local que a gente falou do irmão Eduardo, né, e a Lieta, que são um casal muito especial de Deus, eles estavam lá e era o único lugar que a gente podia ir, porque era o meu pai, ele fez o casamento do Eduardo com a Lieta, meu pai como pastor, e realmente ele fez uma amizade muito grande, e ali era o lugar onde eles tinham convidado a gente para passar sempre o Réveillon, o início de ano, e a gente ia, porque a gente na época não tinha nem condição de ir para lá, mas Deus usou eles para nos levar para lá. E no dia 1º de janeiro de 2002, algo tremendo aconteceu, me veio uma impressão muito forte no meu coração: Luiz, o que você está fazendo com sua vida? E eu fiquei ouvindo, mas fiz de conta que não, né, fui dormir, descansar,
e fiz de conta que aquela voz não estava falando, né, ao meu coração. No dia Luizinho, 2 de janeiro... Oi. Luizinho, eu acho que esse momento que você vai entrar agora, esse é o momento do ponto da virada, né, na sua vida. Eu senti no coração aqui, se você pudesse compartilhar só um pouquinho, esse momento, a sua relação com Deus, com a igreja, qual era a sua relação, qual era o seu sentimento para com a igreja adventista naquele momento, naqueles dias quando você chegou ali? Que relação havia entre você e Deus e a igreja adventista? Não tinha relação, porque eu vim me afastando, né? Eu não participava de cultos, eu não participava dos relacionamentos, né, na igreja, eu não estava frequentando. Pelo contrário, eu estava no mundo, eu estava conectado com o mundo, eu já tinha, inclusive, eu não tive problema de ser alcoólatra, mas eu já bebia, teoricamente, socialmente, mas a gente sabe que isso daí acaba virando um vício, né? E eu estava realmente num caminho bem diferente do que eu estava buscando, porque minha busca era assim, uma coisa importante, eu fiz uma oração do meu jeito religioso, eu falava assim, Senhor, quando a coisa começou a ruir, as empresas de meu pai, eu orei, eu falei, Senhor, se tu salvares a empresa de meu pai, eu serei o servo mais fiel que tu tens. A chantagem, né? E ali, naquele momento, eu orava a Deus e as coisas só foram piorando. E por isso eu entendi que Deus tinha um plano para 4, mas que eu não estava dentro desse plano, né? Inserido nesse plano de salvação. A falência da empresa do seu pai, né? Ele quebrou, né? Isso gerou que sentimento em teu coração para com Deus? Em algum momento você teve raiva de Deus, com aborrecido? Eu fiquei assim, com revolta no sentido assim, eu estava quando eu analiso o centurião como judeus, que achava o quê? Minha questão era, meu pai ajudou muito a obra, então, de fato, em retorno, Deus iria abençoar. Mas a bênção de Deus ela é muito maior do que o que eu estava imaginando, porque eu não conhecia a bênção de Deus. Eu conhecia só as bênçãos materiais, que não é bênção. Porque o que é bênção é o que a gente ouviu ontem com o general Moisés, é a presença do Espírito Santo. As bênçãos espirituais, essas são importantes. E isso só foi surgir em mim depois que eu tive um encontro com Jesus. Porque até então eu estava buscando só as coisas do mundo e tentando preencher o vazio do meu coração através das coisas materiais. Então, Deus foi me mostrando, os amigos todos sumiram, todo mundo foi embora, né? Porque o dinheiro faltou, todo mundo foi. Eu tive um primo, que hoje é até pastor em Recife, que é um homem de Deus, que ele era o único que veio dos primos. Eu tinha muitos primos. Por parte de pai e mãe, eu devo ter em torno de 40 primos. É muita gente, porque meus irmãos, tudo... Meu pai tem muitos irmãos, minha mãe também tem muitos irmãos, então eu tenho muito primo. E teve tio meu que teve 4, 3, então é bastante gente. E aí, desses primos todos, só ficou um que disse, eu não era seu amigo, mas agora que você perdeu tudo, eu vou ser seu amigo. E ele me levava no shopping, lá num carro todo velho, antigo, mas não tinha nem carro, na época a gente foi perdendo os carros, foi perdendo tudo, mas, e ele Luizinho, me levava. Só para as pessoas terem ideia, o que seu pai perdeu? Ele chegou a ter quantas lojas? Meu pai tinha 126 lojas, a empresa faturava 100 milhões de dólares. Era um império que humanamente era impossível de ruir. Inclusive, antes de acontecer isso, uma pessoa tinha ligado para meu pai, meio que anônimo, e disse que ele tinha que fazer umas certas mudanças na vida da família, e que, senão, iria acontecer isso. Meu pai deu risada do cara, porque era impossível a empresa quebrar. A empresa era muito sólida. A empresa, tanto do ponto de vista de patrimônio pessoal, o faturamento de 100 milhões de dólares. Meu pai tinha mais de 30 milhões de dólares em imóveis, entendeu? Então, assim, era um negócio impossível de ruir. Então, hoje, na moeda, né, trazendo e atualizando o dólar, seria algo, um faturamento próximo de R$1 bilhão.
Imagina, então é uma coisa assim inconcebível de quebrar, entende? E não tinha nada assim que humanamente trouxesse. Do meu ponto de vista, meu pai foi um homem de Deus usado para ajudar, inclusive nas telecomunicações hoje, participou do processo ativamente do início da TV Novo Tempo, e antes, só aqui em Salvador, na cidade de Salvador, a gente tem, entre aqui Salvador e região metropolitana, a gente tem em torno de 500 igrejas. 280 igrejas foi meu pai que ou construiu ou reformou, mais da metade das igrejas de Salvador. Imagina, o Colégio Adventista de Salvador inteiro, ele comprou o terreno, construiu inteiro, entregou à igreja. A igreja da Paralela, o terreno foi ele que deu. Então, assim, uma boa parte de tudo que eu via a nível de ministério, da obra da igreja, meu pai participou ativamente, junto com Williams Costa Júnior, com o Bullion e outros. Então, assim, a gente viu, quando eu vi isso tudo ruir, não, tudo que ele fez ficou, e iria ficar para sempre, e até hoje está aí. Mas eu imaginei exatamente que o sentido da vida estava nas coisas materiais, e aí estava a minha grande distorção. E eu só pude entender isso quando eu tive esse encontro com Cristo, entendeu? Que eu neguei no primeiro momento, no dia primeiro, mas é algo tão maravilhoso, e por isso que eu digo, o Espírito Santo não desiste de nós, e nós não devemos desistir também de interceder, porque meu pai, ele nunca desistiu de interceder, minha mãe nunca desistiu de interceder, no caso, quando eu acordei no dia 2, depois de ter negado no dia anterior, você vê que Deus luta com a gente, como lutou lá com Jonas na teimosia, ele luta com a gente também. E quando aconteceu isso, o Espírito Santo, eu acordei de manhã com vontade de ler a Bíblia, do nada. Eu abri a Bíblia, caiu exatamente no livro de Jó, eu nem tinha Bíblia, eu peguei uma Bíblia emprestada. Para vocês terem ideia da relação que eu não tinha Bíblia, não tinha nada, porque eu não tinha relação nenhuma naquele momento com igreja, com nada espiritual. E aí eu peguei uma Bíblia emprestada e comecei a ler. E eu senti uma paz tão grande no meu coração que eu nunca tinha sentido na minha vida, sabe? E quando eu terminei de ler, aquele tempo que eu passei ali, me veio a imagem do meu irmão Landas, que estava lá, eu fui procurar ele, e eu procurei, falei, Landas, e aí contei o que estava acontecendo comigo. Eu falei da paz que eu estava sentindo no meu coração. E ele começou a chorar, e eu não entendi nada. Eu falei, por que você está chorando? E ele falou, meu irmão, porque essa noite eu não consegui dormir nada. Ele tem um problema de rinite que atacou, ele ficou sem dormir. E ele falou, eu passei essa noite toda clamando a Deus, clamando, porque eu não poderia conceber o céu sem a sua presença, porque eu te amo muito. E aí, ali a gente se abraçou, e ali, a partir dali, eu comecei a minha experiência com Deus. Ao iniciar a minha experiência com Deus, eu fiz uma oração a Jesus, onde eu falei, Senhor, eu não quero mais nada material. Naquele momento, a gente estava com dificuldades, vivendo com suprimentos necessários para viver, mas nada de sobra. Eu falei, Senhor, eu não quero mais nada material, eu só quero a tua presença. A tua presença me basta. A tua paz, a tua presença, eu não quero mais nada. E a partir daquele momento eu comecei, sem nem frequentar a igreja, eu comecei a guardar o sábado antes de frequentar a igreja. Antes de voltar, né, a frequentar, eu fiquei alguns sábados guardando, lendo Bíblia, orando, buscando a presença de Deus, e comecei a frequentar, e depois Deus foi fazendo a obra restauradora na minha vida. E essa obra restauradora que ele fez na minha vida, ele fez na vida de muitas pessoas da minha família, sabe? Ele fez na vida do meu avô também. Meu avô, meu pai teve a alegria de poder batizá-lo, mas ele, através de uma doença que ele teve, deram 6 meses de vida para meu avô, e ele estava no interior esperando a morte, e ali ele teve um encontro com a Bíblia. Gênesis 1, em Gênesis 1 ele viu, e Deus deu para mantimento frutas, verduras e cereais. Ele falou, se esse livro for verdadeiro, for a palavra de Deus, eu vou seguir essa alimentação aqui e vou ficar bom. 6 meses passados, o médico tinha dado 6 meses de vida, ele voltou para a capital,
fez os exames, o velhinho, que era um bom médico na época, que atendeu ele, disse, olha, eu não sei explicar, mas você não tem mais nada. E meu avô, a partir dali, viveu mais 47 anos. Ele tinha 44, viveu mais 47. Então, assim, meu pai teve a oportunidade de batizá-lo. Só contando um pouco do início, a nível de fidelidade, que são algumas coisas que eu acho importantes da família que Deus fez. Meu avô, ele tinha 4 lojas quando começou. Quando ele exatamente ficou doente, a primeira vez, meu pai era pastor da Igreja Adventista, foi pastor da Igreja Central em Recife, foi pastor aqui em Salvador, em Itapajipe, durante quase 6 anos. E ele pediu a licença do ministério para ajudar o pai dele, que estava doente. E foi aí a origem de tudo, porque ele foi, meu avô estava fora, meu pai assumiu, eram 4 lojas, quando ele voltou, meu avô fez um apelo a ele para que ele ficasse com o pai dele. E ele acabou ficando, né? Ele estava de licença e ficou. Ele nunca deixou de ser pastor, mas ele foi empresário. Como empresário, Deus usou ele poderosamente. Durante mais de 30 anos, aí abençoando a obra, e foi uma bênção. E é uma bênção até hoje, né? Meu pai é uma bênção. E eu falo assim, meu avô tinha 4 lojas, minha avó era católica, e minha avó não guardava o sábado. E meu avô era muito muito pacífico, e disse, Dezinha, é o seguinte, chamava de Dezinha, eu falei, eu vou fechar, você vai ficar trabalhando, mas eu não vou trabalhar os sábados mais. Se Deus abençoar a gente, a 5ª loja que a gente abrir, nós vamos fechar essa loja no sábado. E vamos, essa 5ª loja vai fechar e as outras você vai trabalhar, porque você não guarda o sábado. E eles combinaram isso. E Deus foi abençoando, 5, 10, 12, aí abriu mais 17 lojas. Quando chegou em 21 lojas, já tinha 21 lojas, 17 fechando no sábado e 4 abrindo no sábado. Aí ela chega para Raimundo, para meu avô, e diz, ô Raimundo, vamos fechar tudo. Aí fechou tudo, aí foi para 126 lojas. E era interessante outra coisa, quando chegava no pôr do sol do sábado, quando terminava o sábado, as lojas, ficava uma fila de gente esperando para abrir a loja. Quando abria a loja, o shopping aqui, nosso, que era o mais forte até hoje, é quase o mais forte, shopping Guatemi, que hoje chama Shopping da Bahia, que era o antigo shopping Guatemi, o pessoal ficava na fila esperando. Quando a Santana abria, aí todo mundo entrava, e lá o shopping dizia, Luiz, é impressionante, a sua loja é a que mais vende, você vende no sábado à noite mais do que o pessoal todo no sábado inteiro e na sexta-noite inteira. Você fica com a loja fechada o sábado todo e vende mais do que todos os seus concorrentes. Como é que você consegue isso? E Deus abençoava tanto, que era um negócio assim incrível. Realmente, da mesma forma que era impossível aquela empresa quebrar, depois Deus fez algo maravilhoso, porque eu não queria mais nada material, voltando agora. Depois disso, Deus cresceu, abençoou, Deus usou meu pai. Quando voltou, e aí agora eu entreguei tudo nas mãos de Jesus, eu não queria mais nada, e Deus abençoou agora um negócio quebrado que meu pai estava fazendo, e Deus faz um milagre nesse negócio e consegue fazer esse negócio prosperar. Era uma coisa tão surreal que, tipo assim, ele assumiu uma empresa que ele achava que devia 280 mil reais de dívida, faturava 30 mil reais, já é uma coisa louca você assumir um negócio desse, que 10 vezes o faturamento de dívida. Deus abençoou que foi, desses 30 mil foi aumentando, quando ele chegou em 90 mil de faturamento, ele descobriu que a dívida não era 280 mil, era 1,6 milhões de reais. Agora Deus pega essa empresa, que é impossível de prosperar, e faz com que meu pai pague todas as dívidas e se torne uma empresa com 140 mil clientes. Então, é um negócio assim que... Então, Deus faz o que Ele quiser, Ele faz. Deus ele tem um poder de fazer o que Ele quer. O mais importante não é essa questão de ganhar ou perder. É a sua vida está nas mãos de Cristo. É você estar com o coração nas mãos de Deus. Porque a partir do momento que eu tive essa experiência, eu ficava brigando com Deus. Deus abençoando minha família, eu falava, Senhor, eu não quero nada material. E Ele abençoava minha família. E eu ficava reclamando, ao contrário agora. Senhor, eu não quero nada. Mas, assim, eu vejo que, a partir da oração intercessória do meu irmão Anderson, Deus fez algo maravilhoso na minha vida.
fez a diferença na minha vida e hoje faz a diferença na vida da minha família, né, dos meus filhos. Dentro dessa experiência, quando eu tive um encontro com Deus, eu ouvi um pastor até conhecido, pastor Newton Rosa, você conhece bem, pastor Newton Rosa, e ele falou, ele tem uma mensagem que ele fala, o primeiro tem que ser do Senhor. E ele falava que o primeiro tinha que ser do Senhor. E aquilo ali me impactou muito, porque eu trabalhava com uma empresa, uma corretora, uma empresa de vendas, e agora, como é que eu ia calcular vendas? É um negócio tão que muda, um mês é uma coisa, outro mês é outra. E aí, Deus impressionou meu coração, eu peguei todo o melhor mês que eu tinha de venda na minha história e dizimei com o primeiro dinheiro. Ao eu fazer isso, quando chegou no dia da folha, eu não tinha dinheiro nem para pagar a folha, porque eu tinha feito pela fé. E é interessante que meu financeiro chegou para mim e disse, nós não temos dinheiro para pagar a folha. O Espírito Santo de Deus me botou uma certeza tão grande, sem explicação, porque eu não tinha ainda a receita naquele dia para pagar a folha. Nenhuma provisão de recebimento. E o Espírito Santo me impulsionou e eu falei, Lourdes, pode lançar a folha. Ele falou, você é louco, não tem nada. Eu falei, lance a folha. E ela lançou. Quando chegou meio-dia, ela disse, a folha está lançada. E eu entrei no banco, eu não olhei saldo, irmão. Eu fui lá autorizar, como se já tivesse dinheiro dentro. E autorizei e realmente a folha foi paga. Porque Deus colocou o recurso que precisava naquele momento e eu consegui honrar. Essa mesma pessoa, Maria de Lourdes, você tem ideia de como eu era antes do processo de conversão, porque só tem como eu contar, vocês entenderem um pouco, ou contando um pouco dessa história. Maria de Lourdes trabalhou com meu pai a vida toda, muitos anos na empresa, na época, e ela estava desempregada. Há 7 anos, desempregada, só que ela era aposentada, o esposo trabalhava, o esposo se desempregou, ela se apertou, recebeu uma ligação. A ligação minha irmã chamando ela para trabalhar comigo. Quando minha irmã chamou e falou, você vai trabalhar com meu irmão, ela deu um pulo para trás da cadeira e disse, com o Luizinho, não. Eu prefiro ficar desempregada, mas com ele eu não trabalho. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, ali, você tem ideia, quando ele passava na empresa, eu me escondia. Ela tinha medo, porque ela tinha ouvido as histórias. Eu realmente era uma pessoa que muito... que eu não tinha amor pelas pessoas, essa é a verdade. Deus pegou simplesmente o amor que eu tinha pelas coisas, tirou o amor pelas coisas e botou o amor pelas pessoas. Isso só Ele pode fazer, porque realmente eu não tinha. E ali ela estava com aquilo. Aí minha irmã falou, mas Luizinho foi transformado por Jesus. Minha irmã dando testemunho para ela. Aí ela falou, ali é impossível, é o diabo, não tem como aquilo ali se converter. E aí ela falou, aí eu falei, ela falou, não, mas pode ter certeza. Ele se transformou e falou, eu sei que não vai dar certo. Você sempre me tratou com muito carinho, Luciane, minha irmã, né? Você sempre me tratou com muito amor, eu vou trabalhar, mas eu sei que não vai dar certo. E ela ficou uma semana comigo. Eu passava as coisas para ela e ela ficava olhando para minha cara. Eu não sabia de nada, né? Minha irmã não me contou nada e ela falava, não é nada não, não é nada não. Aí saía. E aí ficou durante uma semana assim. Quando terminou, depois de uma semana, ela disse, Luiz, eu quero dizer hoje que eu não saio dessa empresa. Se seu pai me chamar para outra empresa, na época meu pai trabalhava em outra empresa, eu não saio dessa empresa. Eu só saio dessa empresa se você me demitir. Porque se você não me demitir, eu jamais sairei dessa empresa. Então, eu vejo que hoje ela trabalha comigo já há 15 anos já comigo e trabalhou com a família, já tem mais de 40 anos trabalhando comigo e com meu pai e tem sido uma bênção, né, um testemunho do poder transformador, né, de Deus, de uma pessoa que me conhecia antes do poder transformador de Deus, antes da transformação na minha vida e na obra, né, que ele fez. E muitas coisas aconteceram ao longo desses anos. Teve um momento que a empresa estava passando um momento muito difícil, a gente tem 20 anos de existência, e era impossível, a gente ia fechar as portas. E quando eu estava olhando aqui a conta, daqui a pouco aparece uma conta que eu desconheço, uma conta poupança que não existe, no meu nome, com R$150 mil. Era exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar tudo que eu precisava. Deus, ele fez tantas obras já na minha vida que são coisas assim inexplicáveis de dizer. Eu não me preocupo
com nada. Eu me preocupo em colocar a vida nas mãos de Deus. O resultado da minha vida é Ele que cuida. Ele cuida de tudo. Eu não preciso me preocupar. Quando eu fiz essa experiência de dar o primeiro ao Senhor, que eu não tive dificuldade até para pagar a folha, naquele mês eu vendia, o meu melhor mês que eu tinha dizimado era 2.000 clientes, 2.000 clientes. Naquele mês eu tinha vendido 6.084 clientes, 3 vezes mais do que o meu melhor mês. No outro mês eu dizimei sobre 6.000 clientes, vendi de novo 6.000 clientes. Então, assim, para Deus nada é impossível. Deus pode fazer o que Ele quiser. A gente precisa só estar nas mãos dele. E o mais importante é realmente estar nas mãos dele. Deus vai te usar para fazer uma obra maravilhosa se você se colocar nas mãos dele. O que eu mais preciso é a presença do Espírito Santo. O que mais nós necessitamos é da orientação de Jesus, porque a gente só sabe andar pelo caminho errado, se for pelo nosso eu. A gente tem que deixar que o Espírito trabalhe o nosso eu, desmonte o nosso eu, para que a gente possa realmente ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Pastor, não sei se Luizinho, você tem alguma coisa que você queira. Não, Luizinho, veja, eu queria saber de você justamente o seguinte, não era a sua intenção, né? Você disse para Deus que a intenção do seu coração era ter Jesus, você não queria mais bênção material. Isso. Naquele dia, né, e é importante destacar que você foi lá, né, para o SECRE, para passar esse Réveillon, você estava num quarto, né, e o seu irmão no outro quarto, e naquela noite, ele passou a noite toda orando por você, você não sabia que seu irmão estava lá no outro quarto, orando a noite inteira por você, dizendo, Deus, o céu não vai ser a mesma coisa sem o meu irmão. E aí, quando você amanhece no outro dia, você acorda com vontade de ler a Bíblia, você vai para o livro de Jó, e ali, não é? O poder da intercessão, o poder da oração. E quando você escuta do seu irmão, você toma essa decisão, né? Eu não quero mais as coisas materiais. Mas é interessante que, apesar de seu foco não estar aí, Deus, ele colocou em você bênção, né? Porque vocês começaram em um negócio, né? E esse negócio, essa empresa tem prosperado, né? Você tem inexplicavelmente. Porque a sua prioridade, o seu foco não está aí. Mas a minha pergunta é a seguinte, Luizinho, hoje você teria alguma resposta? Talvez você fez essa pergunta muitas vezes lá no início, e seu pai também. Por que um império tão poderoso, com todo o faturamento que você já mencionou, por que um império desse quebrou, considerando que o seu pai era tão fiel e ajudava tanto a igreja? Eu, no Nordeste, lá no Ceará, eu ouvia muito falar do seu pai e dos benefícios que a ajuda dele trazia para a igreja lá no Ceará. Então, por que Deus permitiu que esse império foi quebrado? É uma pergunta difícil, fosse quebrado, né? Mas você encontrou alguma resposta para essa pergunta? Com certeza. O amor de Deus. O amor de Deus. Deus permitiu porque Ele queria me salvar. Ele queria salvar os meus irmãos, salvar a nossa família. E hoje tudo é diferente, sabe? Meu pai hoje é totalmente diferente, para melhor, pela graça de Deus, porque a gente hoje prioriza, né, a família, a comunhão com Deus, a família, os relacionamentos, e o que Deus fez foi algo tão maravilhoso, porque se eu não passasse por isso, muito orgulho no meu coração. A gente, até o final do último fôlego de vida, Deus vai trabalhar para quebrantar meu coração, para que eu possa aprender o caminho da humildade. E eu aprendi muito com tudo isso que aconteceu, e eu acho que meus irmãos, meu pai, minha mãe, todos nós estamos aprendendo. E a obra que Deus fez, porque se não fosse dessa forma, pastor, eu fui preparado para assumir as empresas.
desde pequeno. Meu pai falava desde pequeno fui preparado totalmente para assumir a questão das empresas. E depois que tudo aconteceu, eu vi que realmente Deus tinha um propósito bem diferente para a minha vida, sabe? E hoje é bem diferente, porque Deus trabalhou a questão do propósito, dos desígnios, né? Aquelas desejos que eu tinha antes foram sendo transformados, né? E até hoje eu vejo que Deus está buscando fazer uma obra na minha vida. Quando mando meus filhos, o terceiro, principalmente, que foi já, a gente não estava esperando, veio o terceiro, e a gente vê que Deus tem um plano, sabe? Ali para desenvolver humildade, desenvolver mansidão, desenvolver domínio próprio. É uma escola que ele quer nos ensinar. Então, tudo que aconteceu, humanamente falando, seria uma loucura. Amigos de meu pai, muitos amigos dele que quebraram na mesma época, só para vocês terem ideia, teve um amigo que tirou a própria vida, meteu uma bala na cabeça e tirou a própria vida. Um outro amigo dele, um câncer comeu ele de tanta raiva, tanto ódio, tanta coisa que ele passou, ele se acabou. E meu pai, super saudável aí, sem medo nenhum de Covid. Você tem ideia, 40 dias atrás ele estava no Beto Carreiro. Meu pai não tem medo de nada, não tem medo, não tem um dia que ele não trabalhou, não tem medo, não pega Covid. Agora, faz exercício físico, toma sol, os 8 remédios na íntegra, não passa um dia sem fazer 50 minutos, 1 hora de caminhada, no mínimo de 1 a 2 no dia, mais exercício físico, musculação. Meu pai se cuida, trabalha para o Senhor. Meu pai prega uma média de 7, 8 sermões por semana. Então, assim, é uma coisa assim, trabalha muitas vezes mais que um pastor nativo. E ainda trabalha, ainda me ajudando também, me orientando. Então, assim, eu vejo que Deus tem um plano, sabe, para tudo isso. Essa união, nossa família é muito mais unida hoje. Então, eu vejo coisas boas, entendeu? Eu vejo essa resposta. Eu vejo Deus querendo me salvar. Deus querendo salvar toda a minha família. Porque eu não tinha chance se não fosse de outro jeito. Às vezes, permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida e é uma bênção disfarçada de Deus. É uma bênção muito grande para a gente. E a gente, às vezes, está reclamando, mas Deus quer moldar o nosso caráter, quer preparar a gente para o reino do céu, quer deixar pronto para quando Ele nos buscar. Porque hoje eu estava pensando, eu falo, Senhor, por que a gente, às vezes, se entra em tanta confusão? Hoje de manhã eu conversando com Deus, se pelo menos eu fiquei pensando, eu não tenho nada, nada nesse mundo que eu queira, assim, não tenho nenhuma grande almejo nesse mundo. Eu tenho almejo de querer estar nas mansões celestiais. Eu quero que o Senhor me leve, mas às vezes a gente, mesmo querendo isso, a gente olha para a gente e vê que a gente não tem. O que eu vou querer aqui desse mundo? Não tem nada para me oferecer. Mas mesmo assim, às vezes a gente entra em cada furada, sabe? Fiquei pensando assim, que a vida do cristão, né? Eu falo, Senhor, me tira de qualquer furada, me deixa pertinho de ti, porque não tem nada nesse mundo. Esse mundo aqui não tem nada para oferecer. Eu falo porque eu tive. Tudo que o dinheiro pode comprar. Eu não falei um pouco isso, mas assim, tudo que o dinheiro pode comprar eu tive. E Deus me mostrou que nada disso valia. Eu precisei passar por esse processo. Deus me deu essa oportunidade, talvez exatamente para eu ter essa certeza no meu coração que nada vale. Mas o que Deus tem reservado para a gente é coisa muito boa. É coisa que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram. Deus tem algo muito maior do que tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Qualquer coisa que você pensar, o de Deus é melhor. Deus, ele tem algo melhor para a gente. Ele tem as mansões celestiais, é algo assim inexplicável. O que a gente vai conhecer lá é algo que não tem como a gente pensar aqui hoje. E não tem como comparar. Não tem como comparar com nada aqui dessa terra. Então, eu não sei se eu consegui responder, pastor, mas eu quero dizer assim que eu tenho uma certeza que o amor de Deus foi a razão principal para a empresa ter quebrado. Ok. Luizinho, você me impressionou com muitas coisas. Eu havia destacado a sua tela, eu vou tirar o destaque, porque agora eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou aqui no meu coração. Eu quero compartilhar para vocês, eu estou vendo aqui algumas pessoas na telinha,
e eu estava vendo ali no YouTube a reação das pessoas, louvando a Deus. Eu creio que Deus pode curar um cego, que Deus pode curar um aleijado, um leproso, alguém com câncer, uma pessoa com Covid, mas o maior milagre não é a cura de um cego, o maior milagre é a transformação de um pecador. Existe uma história na Bíblia, Isaías capítulo 38, que é a história de um rei, o rei Ezequias, e aí Deus chega para Isaías e diz assim: Isaías, vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer. Imagine, né? Imagine a mensagem que o mensageiro de Deus tem que dar. Essa é uma mensagem que ninguém gosta de receber. Isaías chegou lá e disse: ó rei, ordena a tua casa, porque Deus disse que você vai morrer. E aí, essa é a mensagem que você dá e não fica para ver o resultado, né? Isaías deu a mensagem e foi embora. E a Bíblia diz que Ezequias se virou para a parede e ele orou e chorou. Ele chorou e orou. Ele derramou a alma diante de Deus. E ele disse: eu não quero morrer. E aí um dia eu estava pregando em uma igreja e eu peguei essa história como exemplo. E eu olhei para um irmão e disse assim: irmão, digamos que você fica doente, está muito mal, vai no médico, faz uma bateria de exames, e aí o médico diz que você vai morrer. Você faz o quê? Ele diz: pastor, se o médico disser que eu vou morrer, eu digo para ele: o senhor não tem a última palavra. E eu vou e eu oro a Deus, eu clamo a Deus. Aí eu disse para ele: agora digamos que você está doente, com a mesma doença, você uma noite vai dormir e tem um sonho. E nesse sonho Deus manda um anjo e diz assim: ordena a tua vida porque você vai morrer. Palavra de Deus. Se Deus disser que você vai morrer, o que você faz? Eles: pastor, se Deus disser que eu vou morrer, eu morro. Eu já compro o caixão, já deixo tudo preparado, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. O que eu vou fazer se Deus disser que eu vou morrer? E aí eu contei a história de Ezequias. Deus disse que ele ia morrer, mas ele ora, ele clama, ele chora. E aí Isaías já estava saindo do palácio, quando Deus diz para ele: Isaías, volta lá e diz para ele que ele não vai morrer mais, que eu agreguei a ele 15 anos. Eu acho que Isaías ficou assim: eu não estou entendendo nada. Como é que é? O Senhor disse que ele vai morrer, agora ele não vai morrer mais? É porque Isaías não sabia que Ezequias havia clamado. Mas é interessante que Isaías diz assim para ele: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Mas Ezequias ficou tão abalado, que para ele acreditar no que Isaías estava dizendo, para que ele não duvidasse e ficasse em paz, Deus disse assim: Ezequias, o que é que você quer? Que a sombra avance ou ela retroceda? Como sinal de que o que eu estou falando é verdade. Aí Ezequias falou: bom, a sombra avançar, isso é fácil, mas retroceder, a sombra retroceda. Só que para a sombra retroceder, Deus teve que alterar o eixo da terra. E Deus fez isso, Deus alterou o eixo da terra, a sombra retrocedeu só para que o filhinho dele, Ezequias, pudesse dormir sossegado. Só que para que o filho dele, Ezequias, ficasse tranquilo e tivesse a certeza de que Deus havia respondido a oração dele. Isso para que você entenda o que Deus é capaz de fazer para me salvar, para me abençoar e para colocar paz no coração de um filho amado e querido. Vocês não conhecem o Luizinho, mas eu conheço o Luizinho. E, Luizinho, eu sei que isso não vai te envadecer, mas você, para mim, nessa terra, é uma representação do caráter de Cristo. Luizinho, ele ama as pessoas de verdade. E quem conhece o Luizinho sabe. E hoje, eu nunca tinha escutado isso de você. E hoje eu entendi. Por que você tem tanto amor e se preocupa tanto e ajuda tanto as pessoas? É por causa de uma oração que você fez. Tira o amor das coisas e coloca no meu coração o amor pelas pessoas. E hoje, porque eu te conheço, eu entendo, eu tenho uma ideia como você amava as coisas. Porque se você ama as pessoas na proporção das coisas que você amava, então é porque você amava muito as coisas mesmo. E Deus fez uma inversão. Deus quebrou a empresa do seu pai, um império poderoso para lhe salvar. E você entendeu isso. Para salvar a sua família. E salvando você, Deus está salvando muita gente. Você tem sido instrumento de salvação para muitas pessoas.
Eu louvo a Deus pela sua vida. Esta semana eu estava orando e Deus foi me impressionando e colocando no meu coração as pessoas que eu deveria convidar para virem aqui e darem testemunho. Cada nome foi colocado por Deus. E aqueles nomes que Deus colocou no meu coração, eles aceitaram prontamente, porque veio do céu. E hoje nós não poderíamos terminar. Nenhum testemunho dessa semana tratou do tema das finanças, da fidelidade de Deus no que diz respeito à questão das coisas materiais. Como Deus cuida quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Eu não tratei nada com você, eu não combinei nada com você, mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis no Brasil. Irmãos nossos que estão desempregados, gente que está passando necessidade, e você, como um empresário, você sabe que os dias que estão pela frente serão dias mais difíceis. E, com certeza, Deus preparou esse momento para dizer para você que Deus cuida, que o melhor do que a bênção é o Deus da bênção, melhor do que a dádiva é o doador, melhor do que o presente é a presença. Se a presença de Deus ocupa o lugar devido no nosso coração, Ele vai cuidar das outras coisas, Ele vai suprir nossas necessidades. Quando você disse aí que a empresa estava para falir, né? Estava para falir, você precisava de 150 mil reais, e aparece de uma conta que não existia, aparece do nada 150 mil reais. É Deus dizendo, eu cuido de você. Luizinho, se você quiser agregar mais alguma coisa, eu quero fazer uma oração por você, depois eu vou dar a oportunidade para as pessoas darem uma saudação, falarem uma palavrinha. Existe algo mais que você gostaria de agregar? Não, só agradecer, né? Porque eu sinto que toda vez que Deus nos chama, né, para testemunhar do amor dele, a gente é ricamente abençoado, né? E assim, antes, durante e depois. Então, assim, eu já fui abençoado antes, entendeu? Então, e tem sido uma bênção esse trabalho que vocês estão fazendo, porque eu vi ontem, né, o testemunho do Mauro Braga e tudo, como é maravilhoso, né, a obra de Deus na nossa vida, e como isso vai animando cada um dos nossos irmãos a se fortalecer, né? Todos nós, independente, a gente precisa se fortalecer, a gente está num momento e a gente não pode ficar perdendo tempo, sabe, com as coisas desse mundo. A gente tem que buscar realmente a presença de Jesus e ter um companheirismo maior com ele, né? E eu agradeço aí o convite, e eu sei que foi obra de Deus, por isso que quando, né, veio o chamado, acho que todos, né, que aceitaram prontamente, porque o Espírito Santo já estava operando atrás, né, por trás de tudo isso, né? O seu pai, né, ele perdeu a empresa, todo o império que tinha, ele já era um homem de Deus. E hoje, pelo que eu entendi, o seu pai está mais próximo de Deus do que nunca, está mais apaixonado por Deus e servindo a Deus mais do que nunca, com os talentos, com a habilidade que Deus deu a ele. O pastor Luiz Santana é uma bênção, tá? Luizinho, você é um empresário hoje, no ramo que você trabalha, a empresa hoje no Brasil, que ela mais ou menos seria concorrente sua, que está no mesmo patamar, ela tem quantos funcionários hoje? A empresa que está mais ou menos aí no patamar de venda, tem quantos funcionários no mesmo patamar? Pastor, eu acho que, assim, no nosso ramo aqui, hoje, na pandemia, que eu diga, é uma coisa incrível, esses últimos anos, Deus tem abençoado muito a nível de crescimento, mas eu não tenho muitos funcionários, eu tenho 35 funcionários hoje, mas o meu, eu não sei, se eu fosse falar de um concorrente, mas hoje eu acho que ninguém no meu ramo tem essa quantidade de funcionários, aqui na Bahia, pelo menos, entendeu? Em Salvador. Okay. De funcionários, então, né? Para o alcance de vendas, dentro de uma matemática normal, você precisaria ter, talvez, muito mais, né? É isso que eu quero enfatizar.
é que com esse pequeno grupo que você tem, que está sob a sua administração, você tem... mais ou menos nessa proporção que eu faço a pergunta. Deu para entender o raciocínio, né? Uhum. Entendi. No caso, assim, a questão é que, por exemplo, eu não sei explicar. Num período como esse, é um período que muito difícil, né? Mas a gente entrou na pandemia, a gente tinha em torno de 22 funcionários, hoje a gente tem 35. Então, eu diria que Deus fez a gente crescer e prosperar inexplicavelmente, mesmo na pandemia. É uma coisa, eu não sei realmente explicar, eu só posso agradecer e eu acho que a gente é ingrato demais, porque Deus é bom demais. Não no sentido do ponto de vista, eu estou falando do cuidado dele, né? Porque às vezes Deus sabe as nossas necessidades, sabe as necessidades do grupo. Hoje o meu propósito é servir e, e eu vejo que Deus tem feito uma obra, sabe, na vida dessas pessoas do grupo de trabalho, tem colocado pessoas para orar, para interceder pela gente. E eu vejo assim, independente da quantidade de pessoas, Deus, naquela época que fez aquela obra maravilhosa que eu estava contando, aquela experiência, eu tinha 8 funcionários e Deus fez uma obra maravilhosa com poucas pessoas. Deus pode fazer independente do número, né? Deus, ele não precisa de número nenhum. Ele faz o número do nada. É isso que eu quero destacar. Eu imagino que a empresa, para ter os faturamentos que você tem com 35 funcionários, essa empresa tem que ter muita gente, viu? Tem que ter muita gente. Porque sobre esses 35 estão a bênção do